importância de estarmos ligados à ciência. E a doutrina espírita tem seu braço religioso, e a Associação Médica Espírita, ela abraça o lado científico. Então, são pesquisas, trabalhos, já estamos mais com 14 simpósios, seminários, congressos, publicações, jornais, livros, DVD e tudo mais. E agora nós estamos com as lives aí, tá? Então, Guilherme, é com você aí, e eu já te apresentei, você fica muito bem à vontade agora. Ok, Otávio, só não estou conseguindo... Está compartilhando a tela? Está compartilhando, mas está com 2 slides. Tá, então tá a outra tela aqui, só um minutinho. Deixa eu só pôr para compartilhar. Vamos ver se eu consigo aquela... Só um minutinho. É aquela tela que entra um, né? Isso. Aí, pronto, Vamos deu ver. certo. Tá com 2 ou com um slide? Uma tela só. Um slide só. Tá ok. Ok. Então, inicialmente, boa noite a todos. É uma alegria para a gente estar aqui nessa live da AME para falar de um tema que nós gostamos bastante, que é a parte científica, que está sendo desenvolvida aqui na Terra para se estudar a reencarnação. Esse slide inicial, ele é de William James, foi um psicólogo do século XIX, fim do século XIX, que é considerado o pai da psicologia, e ele fala que para invalidar a lei de que todos os corpos são pretos, basta provar que um único corpo seja branco. Ou seja, se a gente consegue provar que existe, né, em pelo menos algum grupo de pessoas é capaz de se provar que existe reencarnação, essa teoria poderia ser extrapolada para todos. Então, nós vamos falar um pouco dessa parte científica e, especificamente, nós vamos falar do que é chamado de cortes. O que seriam essas cortes? Cortes é uma abreviação que do inglês significa Case of Reincarnation Type, que seria algo tipo caso sugestivo de reencarnação. Essa aula ela se baseia muito no trabalho desse senhor que vocês estão vendo aí, o Dr. Ian Stevenson, e é inclusive a ele que a gente dedica essa aula. O Dr. Ian Stevenson, ele foi um médico canadense, formou-se em 43 pela McGill em Montreal, e depois, de 57 a 67, ele foi chefe do departamento de psiquiatria na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Começou a estudar, por essa época, as reencarnações, o estudo da reencarnação. Em 1960, ele recebe um prêmio da American Society of Psycho Research, e aí, com esse prêmio, ele consegue viajar na Índia para começar a investigar. Ele foi lá para investigar um caso e conseguiu investigar 25. Já em 66, ele publica seu primeiro livro, que é um clássico, que é 20 casos sugestivos de reencarnação. E ele, então, fica aí mais quase 40 anos dedicado exclusivamente a essa pesquisa, publica vários livros, se aposentou em 2002 e em 2007 ele veio a falecer em decorrência de uma pneumonia. Para que a gente possa ter uma ideia da importância do trabalho dele, que a grande maioria de nós não conhece o professor Ian Stevenson, e muito menos a importância do trabalho dele, eu coloco aqui na tela para vocês um pedaço de um editorial que saiu no JAMA. Nesse editorial, o editor Lester King coloca ali no último parágrafo, em inglês ele diz algo assim: ele não pode convencer os céticos, mas ele levantou uma grande quantidade de dados que não podem ser ignorados. Então, esse é um dos principais, talvez um dos 3 jornais médicos mais importantes que existem no mundo, tendo seu editor fazendo esse tipo de apontamento sobre o Dr. Ian Stevenson.
Adicionalmente, vale lembrar do Carl Sagan, que foi um líder cético no mundo. Ele que trabalhou na NASA, foi um exobiologista, ficou muito famoso no mundo por aquela série Contato. E ele publicou esse livro, que é meio que um livro clássico de defesa do ceticismo, O Mundo Assombrado pelos Demônios. É um livro basicamente de defesa do ceticismo. A gente já pode ver a ciência vista como uma vela no escuro, subtítulo desse livro. E o que o Carl Sagan fala? Sublinhado, no momento em que escrevo, acho que 3 alegações no campo da percepção sensorial merecem estudo sério. E aí ele coloca no item 3 o trabalho do Dr. Ian Stevenson, que crianças pequenas às vezes relatam detalhes de vidas anteriores que se revelam precisos ao ser verificados e que não poderiam ser reconhecidos exceto pela reencarnação. Então, esse é o depoimento de um dos maiores líderes céticos do mundo sobre o trabalho do Dr. Ian Stevenson. O professor Stevenson, ele formou uma série de pesquisadores. Eu coloco aí os principais, o Jim Tucker, que foi quem assumiu a cadeira dele nos Estados Unidos, o Haraldsson, que é da Islândia, Antonia Mills, que fez a formação dela em Harvard e hoje trabalha no Canadá, o Keio, que é da Turquia, a Parisha, que é da Índia. São as pessoas que publicaram muito depois que o Stevenson foi diminuindo o seu vigor de trabalho. E aí, para a gente ter uma ideia inicial do assunto que a gente vai tratar hoje, eu vou citar o que o Jim Tucker, que é esse primeiro aí, cita na introdução do seu livro Vida Antes da Vida. Ele fala o seguinte: algumas crianças pequenas dizem que já estiveram aqui antes. Fornecem diversos detalhes sobre vidas anteriores, muitas vezes descrevendo como morreram. Sem dúvida, as crianças dizem muita coisa e podemos simplesmente concluir que estão fantasiando o que de fato fazem com frequência, certo? Ninguém questiona isso. Mas, e se, em alguns casos, as pessoas que as ouvirem tentarem descobrir se os episódios escritos realmente aconteceram? E se chegando aos lugares mencionados pelas crianças, essas pessoas descobrirem que as palavras ditas sobre os acontecimentos passados eram mesmo verdadeiras? E então? Nessa introdução se baseia o nosso estudo sobre essas cores. Então, todos esses fenômenos, né, de casos do tipo de reencarnação, eles seguem alguns padrões gerais e que esses padrões gerais a gente pode elencar algumas regras. Primeira regra é que são casos muito raros. Então, nós vamos ter hoje no mundo em torno de 3.000 casos documentados. Os pais, principalmente a mãe que vai receber aquela criança, ela pode ter antes da gravidez ou do período da gravidez um sonho premonitório. O que seria um sonho premonitório? Um sonho de um espírito avisando que reencarnará como filho dela. Essas crianças, elas tendem a expressar suas memórias de vidas passadas paralelamente com o desenvolver da linguagem dela. Então, à medida que elas vão desenvolvendo a linguagem, elas já vão falando das vidas passadas, inicialmente de forma mais rústica e depois de forma mais rebuscada. Essas crianças, elas vão apresentar um envolvimento emocional variável, algumas vezes são meio que indiferentes a essas memórias. Em outros casos, elas são profundamente afetadas por essas memórias, nós vamos discutir isso um pouquinho mais para frente. As reações dos pais vão desde o ceticismo, muitas vezes não acreditam naquilo ali. Em alguns casos, os pais têm medo, outros casos sentem repulsa. E um ponto já que é muito nítido nesses casos, é que muitas vezes a gente pensa, nossa, que legal, uma criança que tem memórias de vidas passadas. Todos os casos que a gente pôde estudar são profundamente sofridos para a família.
e algumas vezes para a criança também. Então, há uma grande carga emocional de sofrimento. Nenhum pai quer que o seu filho tenha lembranças espontâneas de vidas passadas, porque muitas vezes essa criança fala, olha, você não é meu pai é fulano, minha mãe é ciclano. Então, geralmente, a reação dos pais é uma reação negativa. Em geral, essas memórias tendem a desaparecer em torno dos 7 anos, junto com o amadurecimento da criança, a conclusão do processo reencarnatório, eles tendem a desaparecer. E um último fato, que é um aspecto geral da grande maioria dos casos desses cohorts, é que há uma alta frequência de morte violenta envolvido nesses casos. Então, cerca de 50% das crianças relatam algum tipo de morte violenta em vidas passadas. Na Virgínia, Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, que é onde concentrou grande parte dessas pesquisas, eles têm atualmente 2.500 casos, sendo que desses 2.500, 1.500 são considerados casos resolvidos. O caso resolvido é quando eles conseguem identificar a possível personalidade de uma vida anterior. E eles conseguem identificar tantos casos assim porque cerca de 80% dos casos a reencarnação eram na mesma família, cerca de 1.200 casos. Quando a gente começa a estudar sobre o aspecto científico, então nós estamos estudando aqui algo sobre o aspecto científico e não sobre um aspecto filosófico religioso, pessoal. A gente tem vários pontos que precisam ser analisados numa ordem crescente de evidência científica, como se a gente estivesse tentando resolver um crime. Vou dar um exemplo. Cada o item 2 tem mais peso que o 1, o 3 que o 2, o 4 que o 3. Nós vamos abordar, então, todos esses itens de forma sequencial. O primeiro ponto que se estuda e que é considerado uma evidência científica um pouco mais fraca, bem verdade, mas é considerado uma evidência científica para a veracidade desses casos, é quando a criança ela é capaz de expressar várias lembranças espontaneamente e que posteriormente elas são verificadas por um pesquisador ou até antes do pesquisador entrar no caso, pela própria família. Obviamente, quando a própria família que identifica essas lembranças, são os casos mais fracos de todos, porque a própria família pode induzir a criança a uma ou outra certa memória. Um caso que eu vou citar para vocês, hoje eu vou citar uma sequência de casos, para que eu acho que vai tornar mais interessante a nossa abordagem, é esse caso do garoto Kemal, 6 anos, ele vivia aí numa cidade pequenininha chamada Hatay, a cerca de 700 quilômetros de Istambul, na Turquia. E ele, por volta dos seus 2 anos e meio, ele começou a ter um comportamento e a afirmar que tinha uma vida anterior. Ele, então, segue bem aquele padrão que eu citei nos slides anteriores. E aí ele começa a falar que viveu em Istambul, e é importante ressaltar que ele e a mãe dele nunca estiveram em Istambul até aquele momento, e que o pai dele só teve 2 visitas a Istambul durante a vida, a negócio e nada mais. E ele é capaz, então, de fazer uma série de afirmações. E aí foi contactado pesquisadores locais que finalmente chegaram no Dr. Keio, que era um psicólogo lá na Universidade de Istambul, que resolveu estudar o caso. Então ele foi até Hatay e anotou as afirmações que ele conseguiu levantar com esse garoto, Kemal. Que ele tinha vivido e morrido em Istambul, que tinha uma casa próxima a moradia de uma pessoa relativamente conhecida na Turquia, tinha uma casa grande. Então foram várias informações que a princípio são inespecíficas quando você pega elas de forma isolada, mas quando você junta todas essas 15 afirmações, por exemplo, a 8, o nome de sua família era Caracas, ele era o 9, armênio, cristão armênio.
Aí nós começamos, então, a ter já um traço mais específico que poderia dar origem à investigação. Então, o Keio, ele foi até o local, mais ou menos, onde estava a residência dessa Aizegu e começou a investigar com pessoas mais antigas ali daquela localidade. E aí, então, eles conseguiram identificar que teve um cristão armênio que faleceu em 1941 e que preenchia todas aquelas informações que o garoto descreveu. Esse caso foi melhor investigado quando eles foram atrás de um historiador chamado Toran Togar, era o nome desse historiador, que tinha nascido em 1924 e tinha uma memória muito boa e conhecia muito sobre aquela localidade. E aí ele faz, então, uma pesquisa junto com esse historiador, junto com arquivos da Igreja Ortodoxa local, e conseguiram identificar, então, um senhor armênio chamado senhor Caracas, falecido entre 40 e 41, que batia bem com essas descrições. Um fato curioso é que aquela localidade era uma localidade de cristãos armênios, mas não é mais na atualidade, nas últimas décadas. Então, isso fala contra que esse garoto tivesse obtido essas informações por vias normais. Porém, é do nosso grupo de evidências a nossa evidência mais fraca, porque alguém poderia ter feito essa mesma investigação, passado para o menino, e o menino, então, passado para a família, e daí ter se desenrolado. Então, nós temos um ponto além de evidência científica, que seriam os reconhecimentos. O que seriam os reconhecimentos? O investigador ele é contactado, eles conseguem identificar a personalidade prévia daquele espírito, e o pesquisador ele vai atrás, então, de pessoas que é comprovadamente desconhecida daquela criança, e ele faz testes, então, com essa criança para ver se ela é capaz de reconhecer quem ela deveria reconhecer e não reconhecer que ela não deveria reconhecer. Então, um caso que eu vou citar foi publicado no livro Reincarnation Biology, do Stevenson, que é o caso da Malai, que era uma garotinha que faleceu de uma cardiopatia congênita em Rangoon, em Mianmar, também chamado de Brunei, e em 1975. E aí, 13 meses depois, a irmã da Malai dá luz a uma outra garota chamada Machoi. E a Machoi, dentro daquele mesmo quadro típico, assim que ela começa a falar de sua vida passada. Só que ela fala que seus avós atuais eram seus pais, que a sua mãe atual era sua irmã, como se ela de fato fosse a Malai. Quando o Dr. Stevenson entra no caso, a Machoi já tinha 4 anos de idade, e ele tenta localizar pessoas que eram amigas da Malai, mas desconhecidas da Machoi, e ela consegue, então, reconhecer uma das amigas de infância da Malai, essa Mint. Esse caso ainda tem desdobramentos que eu vou citar mais para frente, mas é só para dar um exemplo do que seria, então, um teste de reconhecimento que os pesquisadores fazem. Um outro exemplo que eu vou citar é esse caso da Nanatileka, que era uma garotinha que nasceu no Sri Lanka em 1956. E, seguindo o mesmo padrão, 2 anos ela começa a falar, olha, que tive outra vida, outra família. E assim que ela vai se desenvolvendo, a sua linguagem se desenvolve, ela foi capaz de dar informações sobre outros parentes, o nome da aldeia lá no Sri Lanka em que ela morou em sua vida passada, chamava Talavawek, que é Talavakeli. E
Então, um jornalista local daquela região fica sabendo, o nome dele era Nissanka, ele pede ajuda para um monge local e ambos tentam investigar esse caso, com os dados que a garota tinha fornecido. E aí, então, em 1960, eles conseguem encontrar uma família de um jovem chamado Tile Keratne, que tinha falecido um pouco antes da reencarnação da Nana Tileka. E esse jovem, a família desse jovem era bem sugestiva de ser a da personalidade anterior dessa criança. Então, o que eles fizeram? Eles levaram a garota para aquela vila e, de forma controlada, quer dizer, mostraram várias pessoas, algumas que tinham relação e outras que não tinham relação com a família anterior daquela personalidade. A Nana Tileka, ela foi capaz de reconhecer o pai, a mãe, os irmãos, um professor e duas vizinhas da sua personalidade anterior. E o Stevenson, quando ele entrou no caso, em 1970, ele foi capaz, então, de reconhecer, de levar ela, e eles reconheceram mais uma amiga do jovem Tilekeratne, chamava-se Laura. Esse caso, ele foi publicado lá no Sri Lanka. O nome do livro é A Garota que Renasceu. E aí essa é a Nana Tileka e o Tilerektana, na personalidade anterior. Aqui as fotos são ruins, infelizmente foi o que a gente conseguiu obter por scan. E aqui são fotos muito interessantes, assim, de todo o processo. Vocês veem que mobilizou duas famílias. Na foto de cima, deixa eu ver se eu consigo pôr uma setinha aqui. A foto de cima, nós temos ela entre as duas mães, a mãe anterior mais idosa, a mãe da existência atual. Você vê que é uma situação bem complexa, extremamente complexa. Muito bem. Além desse reconhecimento, a evidência científica ela pode também, de forma também dando mais consistência, se manifestar por alterações comportamentais claras nessas crianças. Então, citando alguns exemplos, uma garota chamada Sukla Gupta, ela assim que ela começa a falar, cerca ali depois dos 18 meses de vida, ela falava que tinha uma criança de uma vida anterior chamada Mino. E ela foi, nos anos seguintes, sendo capaz de dizer inúmeros detalhes sobre sua vida anterior, inclusive o bairro em que ela morava, a cidade em que ela morava, nome de parentes específicos, que é o Keto, Karuna. Aos 4 anos e meio, para a gente ter uma ideia, ela queria ir para esse bairro, para essa cidade sozinha. Ela falou, não, eu vou sozinha, não precisa nem me levar. E aos 5 anos, eles levaram ela então para conseguir identificar e levaram ela para conhecer a família da personalidade anterior. E depois que eles fizeram essa identificação, ela começou a apresentar uma preocupação muito grande por uma criança, que no caso era 6 anos mais velha que ela, que seria a Minu, da personalidade, a filha da personalidade anterior. E nos anos seguintes, toda vez que tinha qualquer problema com a Minu, que era 6 anos mais velha, mas ela considerava como uma filha, eles precisavam ir lá nessa outra cidade visitar, porque ela ficava extremamente angustiada com isso. Além disso, nós temos casos de alterações também de sentimentos que persistem em relação a outra existência. Por exemplo, esse caso que Maung Aw Ekal, a gente ainda vai entrar nele em mais detalhes mais para frente, ele cresceu e se casou com a viúva da personalidade anterior.
Um outro caso, esse Bokush Prumsin, da Tailândia, ele sentia um ódio terrível daqueles indivíduos que ele nomeava, que ele alegava que foram assassinos de sua vida anterior, e se ele ainda uma criança, ele falava que quando ele crescesse, ele ia atrás dessas pessoas para matá-las. Muito comum também essas crianças elas apresentarem fobias e aversões, seria fobia de coisas relacionadas à sua morte em sua existência anterior. Fogo, carro, água, avião, um local, por exemplo, criança que teve um afogamento em determinado local, eles evitam passar por ali. Inclusive, isso foi estudado de uma forma sistemática pelo Dr. Ian Stevenson, e ele conseguiu identificar que elas ocorrem em cerca de 39% dos casos em que essa criança faleceu por morte violenta, em 3% dos casos em que elas faleceram em morte natural, indicando que há uma clara relação nesses casos de coortes do surgimento dessas fobias com o modo de morte violenta numa vida anterior. E um outro ponto que também reforça essa relação é que à medida que essas memórias vão se evanecendo, essas fobias elas vão desaparecendo. O Dr. Araldson, de quem nós mostramos a figura no início dessa apresentação, que é lá da Islândia, ele fez uma publicação também analisando essas alterações psicológicas nesse grupo de crianças, e ele conseguiu fazer uma associação dessas alterações comportamentais com o chamado transtorno do estresse pós-traumático. Essas crianças apresentam fobia, pesadelo, excessiva ansiedade, muitas vezes uma manifestação que é comum em crianças que têm estresse pós-traumático, por outros motivos. Então, vou dar um exemplo. Uma criança na África, na Guerra Civil Africana, que presencia o assassinato de várias pessoas. Então, quando eles crescem um pouquinho, eles começam a brincar de forma obsessiva com arma. Então, isso eles chamam de jogo pós-traumático. Então, e esse tipo de manifestação ela pode estar presente também em crianças que têm revivência de vidas passadas. Uma análise interessante publicada pelo Dr. Keio Stevenson em 2005 foi de crianças que nasceram em Mianmar, mas que alegavam ter sido soldados japoneses da Segunda Guerra que morreram naquele local. Então, essas crianças, eles relataram então 24 casos, com alguns traços comportamentais muito específicos. Então, todos tinham uma vontade muito grande de voltar para o Japão. Eles tinham uma preferência por uma comida japonesa, uma vestimenta mais à moda japonesa. As pessoas locais muitas vezes estranhavam o sotaque deles, porque tinha um sotaque que lembrava da língua japonesa. E o mais interessante de tudo é que esses garotos, essas pessoas que tinham essas memórias de ter sido japoneses em vida passada, eles também tinham uma certa aparência física de pessoas oriundas do Japão. E isso foi, então, estudado de uma forma sistemática, esse dado muito interessante, em 2014. E o que foi feito nesse estudo? Desses 24 casos, JB seria Japanese Birmanese, então, de pessoas que nasceram na Birmânia, mas que alegavam que tinham sido japoneses em vida passada. Desses 24, eles conseguiram boas fotos de 18 pessoas. E então esse pesquisador, ele pegou foto de 18 pessoas puramente birmanesas, que seria o nosso grupo controle, e apresentou essas fotos de forma randomizada para pessoas do Japão. E aí eles perguntavam para esse Japão numa escala de 5, para esses japoneses numa escala de 1 a 5, quanto que eles pareciam de fato ser japoneses, esse indivíduo.
E aí essas fotos elas eram editadas para não ter nenhuma dica ambiental, e o que foi mostrado com significância estatística, um tamanho de efeito relevante, é que, de fato, aos olhos dos japoneses, essas pessoas que têm a lembrança de uma vida anterior no Japão tinham caracteres faciais que lembram japoneses mesmo. Bom, e seguindo adiante, o nosso ponto mais alto dentro da nossa hierarquia científica seria a presença de marcas de nascença, porque se lembranças, reconhecimento, até alterações comportamentais podem ser, entre aspas, falsificáveis, marcas de nascença que são relacionadas àquela personalidade anterior é um pouco mais complicado. É interessante, como introdução a esse tema, citar um texto do professor Stevenson, publicado no Lancet, que também é uma das, assim como o JAMA, é uma das 3 revistas médicas mais importantes que nós temos no mundo, em que ele aborda que uma da explicação que nós temos para que gêmeos monozigóticos, ou seja, que têm o mesmo material genético, que vivem numa mesma residência, que têm o mesmo, então, material genético e social, ambiental, apresentem tanto caracteres físicos diferentes como caracteres de personalidade diferentes. Então, uma possível explicação seria a existência de vidas passadas, e isso ele defende de uma forma muito elegante nessa carta no Lancet, em que ele cita um caso que ele pôde acompanhar de 2 irmãos gêmeos que eram monozigóticos, mas que eram tanto fisicamente quanto comportamentalmente muito distintos. Então eu vou citar agora alguns casos publicados. O Ian Stevenson, esse livro Reincarnation and Biology, são 2 volumes de extensas investigações. Eu vou citar nessa aula apenas a parte de malformações físicas, porque ele faz também todo um estudo de malformações internas que vai fugir um pouco do escopo desse estudo que a gente está desenvolvendo agora. O primeiro caso que eu vou citar é o da Jacinta Agbo, que nasceu em Enugu, na Nigéria, em 1980. Ela, assim que nasce, ela nasce com uma malformação craniana e, adicionalmente, ela tinha, em alguns momentos, ela afirmava ser a reencarnação de seu tio. Ela também tinha um comportamento de gostar mais de brincar com meninos do que com meninas. A mãe da Jacinta relata que quando ela estava grávida, então aquela questão do sonho premonitório que nós falamos no início, ela sonhou com o seu cunhado, chamado Sudi, que faleceu durante uma neurocirurgia devido a uma pancada na cabeça, iria reencarnar como seu filho. Então, a Jacinta nasce com essa marca que é muito sugestiva, lembra bastante uma marca de uma craniotomia extensa, de uma neurocirurgia. Um caso publicado pela Parisha, que é aquela pesquisadora indiana, é um caso que foi publicado no Journal of Scientific Exploration em 2005, é sobre o caso A.L., que nasceu em 1983 na Tailândia. E antes da A.L. nascer, a mãe dela, seguindo aquele padrão, teve um sonho que o seu sogro iria reencarnar como seu filho. Importante citar que não é todos os casos que têm esses sonhos premonitórios. Coincidentemente, são 2 que eu estou citando agora. O seu sogro, ele desencarnara 2 anos antes, em decorrência de lesões abdominais causadas por um acidente de carro. E a criança, a A.L., nasceu, então, com algumas marcas em região abdominal e, curiosamente, o seu sogro, ele tinha as lesões que ele apresentavam,
que levaram à sua morte foram justamente lesões abdominais nessa região que vocês podem ver no abdômen dessa criança. Uma foto está invertida no abdômen dela. O caso que eu citei anteriormente e que eu vou entrar com mais profundidade agora é o Maung Aue Kya. Nasceu em 1952 em Mianmar. Ele morava nessa ilha, Uyaya, e ele nasceu com uma grande marca de nascença do lado esquerdo da sua cabeça. Bom, o que é o interessante desse caso? Aos 4 anos de idade, ele já era capaz de fazer inúmeras afirmações de sua vida anterior, falou o nome da vila que ele morava na sua existência, chamado Tadaú, o nome dos seus pais na vida anterior, o Toki e Daoye, o seu próprio nome na vida anterior, Maung Shui. E ele, de tanto falar isso, um comerciante daquela cidade, chamado Dao Lao, resolveu investigar o caso. E ele consegue, então, encontrar a personalidade prévia do Maung. Bom, a personalidade prévia dele chamava Maung Shi, ele era um policial e morreu com um tiro na cabeça. Aos 6 anos de idade, o Maung Ayekau foi levado até Tadaú, onde ele reconheceu, então entra aquela história do reconhecimento, várias pessoas, inclusive a sua esposa de sua vida passada, chamava Ma Amie. E ele falou naquela época que ele iria casar com ela de novo. E aos 18 anos de idade ele volta, quer dizer, 12 anos depois, ele volta para aquela vila e ele se casa com a esposa da sua personalidade passada. Aqui está a foto da lesão em crânio, que esse indivíduo relatava que esse indivíduo nasceu, e a foto dele, então, do Maung com a sua esposa, Ma. Eu sempre, quando dou aula desses casos, eu sempre brinco que isso é o maior exemplo de amor que existe, né? Quem de nós seria capaz de fazer uma coisa dessa, né? Desencarnar, reencarnar, voltar na outra vida e ir atrás da esposa e casar com ela novamente. Então, um caso belíssimo mostrando como o amor ele é mais forte do que a morte. Outro caso que eu vou citar sobre marcas de nascença é o caso da Malai, que eu já citei também, que ela desencarna numa cardiopatia congênita e reencarna 13 meses após como a Machoi. E a Machoi falava, então, que era a Malai. E um ponto interessante é que a Machoi, além de ter todos esses dados, infelizmente o scan não ficou muito legal, não sei se vocês vão conseguir ver, mas há uma marca de nascença bem na região do tórax anterior da Machoi, compatível com a cirurgia cardíaca que a Malai fez antes de desencarnar. E outro dado interessantíssimo desse caso é que as amigas fizeram uma marca de batom na nuca dela, para que caso ela viesse reencarnar, eles conseguissem identificá-la. E a gente olha isso com um certo espanto, mas isso é coisa da nossa mentalidade ocidental. Lá no Oriente, para quem a reencarnação é algo muito mais natural, isso é relativamente comum, eles fazerem algumas marcas no corpo, do doente ou no cadáver, para que se houver uma reencarnação, eles possam ajudar na identificação daquele espírito. Inclusive, é assim uma das formas com que se identifica a personalidade do Dalai Lama na religião budista tibetana. Então, essa foi a marca que a Machoi nasceu e, segundo as amigas, era bem coincidente com a marca de batom que foi deixada antes dela vir a desencarnar. Muito bem. Mas todas essas marcas de nascença, elas têm, claro, uma evidência muito forte, né? Sem dúvida, é algo muito interessante, difícil de ser
justificado do ponto de vista mundano, né? Mas a gente pode subir para um nível acima de poder de identificação, de poder científico, que é quando o investigador ele conhece o caso, adentra, a personalidade anterior é identificada, aquele espírito tem marcas de nascença, mas a marca de nascença, a exatidão dela é desconhecida de todo mundo. E aí o investigador tem que acessar descrições necroscópicas para ver se batem. Então, isso é chamado de marca de nascença com verificação posterior. Isso são, a gente poderia considerar evidências muito fortes e muito difíceis de ser explicadas do ponto de vista materialista. Então, um caso que eu vou citar é o caso do Hanuman, que nasceu na Índia em 1955, também está no livro Reincarnation Biology. E a mãe do Hanuman, Gainda, também teve um sonho premonitório com um vizinho seu que tinha sido baleado no tórax. E esse sonho ocorreu 3 semanas depois que esse seu vizinho desencarnou e pouco tempo antes dela engravidar do seu futuro filho Hanuman. E aí o que aconteceu? Aos 3 anos de idade, o Hanuman ele tinha feito várias afirmações sobre sua vida passada. Falou o nome da sua personalidade anterior, que no caso era esse vizinho, mostrava as marcas de nascença que ele tinha no peito e avisava que ele tinha morto porque tinha tomado um tiro ali. Foi capaz de fornecer várias informações particulares sobre a família pregressa. Adicionalmente, o Stevenson, que vocês viram no início da apresentação de hoje, ele era muito respeitado no meio científico. Todos os casos dele, isso eu trouxe só para vocês terem uma ideia, eu tirei uma parte do livro aqui para vocês verem, ele faz uma investigação enorme, tanto das personalidades, entrevistando pessoas relacionadas a essa vida, quanto da personalidade passada. Vocês veem a quantidade de pessoas que ele investigou para conseguir montar o caso de forma adequadamente. As descrições desses casos são enormes, é coisa de 30 páginas, muito grande, cada caso. E aí ele foi, então, até a delegacia e conseguiu pegar o detalhe, a descrição da autópsia que foi feita no corpo desse vizinho, com os locais dos tiros. E se a gente comparar com a marca de nascença, vocês veem que é muito semelhante. Então, um caso muito interessante. Um outro que vale a pena citar é o do Semil Farid. Nasceu na Turquia em 1935. Aos 2 anos, ele começa, então, a mencionar uma existência anterior, que ele teria sido uma outra personalidade chamada Semil Haik, que tinha sido assassinado com um tiro no pescoço. Vocês veem que os casos eles seguem sempre um padrão. Criança bem pequenininha, quer dizer, 18 meses, 2 anos, começa a mencionar a personalidade anterior, são muito insistentes em relação a isso. Quem tem filho pequeno, quem já teve filho pequeno, que hoje já cresceu, mas na época que eles eram pequenos, é difícil imaginar uma criança ter tanta persistência monotemática e, por exemplo, esse Semil, o nome dele ele tinha um outro nome, mas ele tanto falava que a família teve que mudar o nome dele para Semil Farid. E a questão também que segue o mesmo padrão da morte violenta em existência anterior. E aí, depois de coletar todos os dados, muita investigação, a família conseguiu localizar a família anterior do Semil Farid. E aí eles ficaram conhecendo e eles acharam tão verídico aquelas informações que eles pediram até para adotar o garoto. Interessante. E aquilo que eu já mencionei, né, o Semil ele chamava Dahan Farid,
E só que ele era tão insistente nessa questão da personalidade anterior que ele se recusava a responder esse nome, até que a família começou a chamar ele de Semil. Então, a personalidade anterior ao Semil Hayek, ele faleceu com um tiro no pescoço. Ele participou de uma guerra civil lá na Turquia, por isso que a gente está vendo uma foto dele aí com uma arma atrás. E aí a reencarnação dele com a marca de nascença que ele tinha desde quando ele era pequenininho, em mais detalhe aí na região da barba. E aí um detalhe muito interessante, que o Stevenson foi examinar ele e achou uma marca no crânio, uma segunda marca de nascença que ninguém tinha percebido. Essa marca foi achada pelo Stevenson. E então ele foi atrás, posteriormente, do laudo necroscópico. E é muito interessante que o laudo necroscópico do Semil Hayek mostra justamente a ferida no local da entrada, a ferida no local da saída, mostrando assim, um caso realmente muito forte e muito difícil de ser explicado do ponto de vista materialista. Um outro e último caso que eu vou citar a respeito desse tema, eu me detive mais nessa parte de maior peso de evidência, porque eu acredito que seja mais interessante. Esse caso foi publicado no Journal of the Society of Psychical Research. Esse caso ele foi investigado pelo Araldson. O Araldson foi, então, aquele discípulo do Stevenson, islandês. O Stevenson chegou um momento da carreira dele que ele falou assim, olha, eu não tenho mais por que publicar mais casos. Ele já tinha feito já o livro, Reincarnation Biology, várias publicações. Eu preciso que outras pessoas repliquem os meus achados. Então, ele pegou o Araldson, que era um professor lá na Islândia, com toda a sua reputação lá, e deu um grupo de casos do Sri Lanka que foram passados para ele. Ele falou, Araldson, eu não tenho interesse mais de pesquisar esses casos, eu preciso que você estude esses casos de forma independente e faça essa replicação. Então, ele publicou, o Araldson publicou os casos do Sri Lanka, a maioria foram publicados pelo Araldson. O caso que eu vou citar nesse momento é o caso da Purnima, que da mesma forma, era uma criança que desde pequenininha ela fazia várias afirmações sobre uma vida passada e falou sobre a sua família anterior. Esse caso específico tem um detalhe interessante, que na sua existência anterior, ela era uma fabricante de incenso. E pelo que eles descrevem no artigo, para se fazer incenso é algo que requer uma certa habilidade. E eles levaram, então, quando foram fazer os estudos de reconhecimento dessa garota, eles levaram ela e deram os materiais para fazer incenso, e ela, com uma habilidade enorme, conseguiu fazer, mostrando, então, uma persistência de uma memória operacional entre as existências, né? A capacidade dela de fazer incenso, a habilidade dela não foi perdida. Mas de muito interessante nesse caso é que a personalidade anterior, ela faleceu num acidente, ele foi atropelado, se eu não me engano, e teve várias lesões abdominais, em abdômen à esquerda, abdômen tórax. Aí está então a figura do Araldson. E essas lesões que ela nasceu com elas foram posteriormente confirmadas, então, pelo Araldson, quando ele faz a análise dos laudos necroscópicos. Ele vai atrás, então, dos laudos necroscópicos do Jidahasa, que era a personalidade da vida anterior. E, então, a gente obteve essa outra confirmação posterior. Então, são alguns casos para ilustrar. Existem publicados 33 casos como esse na literatura. Casos de birthmarks, marcas de nascença com confirmação posterior. O Stevenson, ele foi criticado na sua carreira, era uma crítica que se fazia, como vocês perceberam,
A maioria das publicações são de casos orientais, Sri Lanka, Mianmar, Índia. Então, foi um questionamento, mas o Ocidente não tem esses casos? Um ponto assim importante é que, naturalmente, onde há uma abertura cultural maior para a questão da reencarnação, é mais fácil de se obter esses casos. Então, por exemplo, tem vários casos numa etnia de índios que moram no Alasca, que eu me esqueci o nome da etnia, mas que eles aceitam a reencarnação com mais tranquilidade. Então, lá é mais fácil surgir. Provavelmente que muitos desses casos são reprimidos, ou então os pais não dão importância em países ocidentais, e aí a criança fala um pouco e quando não há um apelo muito forte, isso se perde. Mas o Stevenson, ele em 2003, ele publicou então um grupo de 40 casos europeus de casos tipo Cortes, e justamente para tentar responder a essas críticas, mostrando que também existe, tanto na América quanto na Europa, casos tipo Corte. E é interessante que esse livro ele foi analisado no American Journal of Psychiatry, e ele mereceu inclusive uma resenha. Esse American Journal é uma revista muito importante dentro da psiquiatria, um fator de impacto alto. E o que o autor fala é o seguinte: o presente livro fornece uma introdução a uma gama empolgante de tais fenômenos e fornece um exemplo inspirador de aplicação de um protocolo meticuloso para filtrar fatos de fantasias. Então é algo assim que várias fontes diferentes que eu pude mostrar aqui para vocês se respeita esse tipo de pesquisa, né? Um caso americano, a maioria dos casos americanos foram estudados pelo Jim Tucker, que é um discípulo e hoje sucede o Stevenson na cadeira de psiquiatria da Universidade da Virgínia. Um caso interessante que foi publicado foi esse caso do James Leininger. Ele tem as citações aí embaixo do slide. Ele nasceu em 1998, ele é filho de Andrea e Bruce Leininger. E esse garoto ele tinha um caso Corte clássico. Aos 2 anos, ele começa a demonstrar um interesse obsessivo por aviões e, inclusive, ele tinha conhecimento que era inesperado para um garoto daquela época. Eu vou dar só apenas um exemplo. Uma vez a Andrea levou ele para uma loja de brinquedos, ele foi logo pegar os aviões, começou a brincar com o aviãozinho, e ela pegou e era um modelo da Segunda Guerra Mundial. E aí a mãe falou: olha que legal, James, esses mísseis. Aí ele ainda com 2 anos de idade, mal sabia falar, ele fala: não, mamãe, isso não são mísseis, são drop. Na realidade, a pronúncia no inglês é drop tanks. São drop tanks, ela cita isso ainda no livro. Quer dizer, esse tipo de avião ele não tinha mísseis. Na realidade, ele tinha tanques de gasolina que, à medida que eles se esvaziavam, eles eram descartados. Isso é um conhecimento muito específico de historiadores ou de quem entende muito Segunda Guerra, e esse garoto apresentava esse tipo de conhecimento. Mas será que não era ele só não ouvia muita televisão? Tudo é, mas começaram a acontecer outras coisas. Por exemplo, ele começou a ter pesadelos. Então, quando a gente cita aquele transtorno de estresse pós-traumático, uma das manifestações que essas crianças têm é pesadelo. São fobias e pesadelos. Nesse caso, ele tinha pesadelo. E só que não eram pesadelos simples, eles eram pesadelos muito frequentes. A mãe descreve que chegava a acontecer 5 vezes por semana. Começaram inicialmente com grunhidos, gritos, agitação. A mãe achava que ele tinha um sono muito agitado. Chegou a procurar várias vezes auxílio médico sem conseguir responder. E aquilo ali só piorando. A partir de um certo momento, a Andréia começava a ficar vigiando os pesadelos. Ela ia para a beira do quarto para ficar vendo
aqueles momentos de agitação, e numa dessas ocasiões ela presencia o James falar: avião pegando fogo, rapazinho não consegue sair. Ali começa a expressar essa vocalização, e isso se deu de forma repetitiva, essa mesma frase de forma repetitiva. Outro detalhe: o Bruce, o esposo da André e pai do James, ele mexia com recursos humanos numa grande empresa, viajava muito de avião, e sempre que ele ia viajar, o James, acidente no avião do papai, grande fogo. Falava isso de forma repetitiva. E outra coisa, ele começou a ter um comportamento de brincar repetitivamente que avião voava e caía, caindo dentro daquilo que a gente chama de jogo patológico, mais um traço aí de um transtorno de estresse pós-traumático que essa criança apresentava. Mas tudo bem, até aí pode ser simplesmente uma criança um pouquinho viciada ou muito interessada por aviões. Bom, o que acontece? Numa determinada noite, André, preocupado com essa história do rapazinho, não consegue sair do avião, pergunta: mas quem que é o rapazinho? E aí, ele ainda com 2 anos de idade, ele fala: eu. Bruce então perguntou: filho, o que aconteceu com o seu avião? Ele pegou fogo e caiu, o James respondeu. Mas caiu por quê? Aí ele foi atingido. Mas quem que atingiu o avião? Os japoneses. Então você imagina uma criança de 2 anos manifestando esse tipo de comportamento. Ok. Um tempo depois, o Jamie começa a falar que o avião que ele voava chamava Corsair. E numa bela noite, que ele tinha saído de um navio chamado Natoma. Aí o pai ficou com uma pulga atrás da orelha, e aí ele fez o que todos nós faríamos. Foi no Google, certo? Eu faria a mesma coisa, eu acredito que todo mundo aqui faria a mesma coisa. Foi para o Google. E aí eu vou pôr ipsilíteres, a descrição que eles fazem no livro. O livro chama A Volta, quem tiver curiosidade de ler, interessantíssimo. Depois de ler várias páginas na internet sobre a palavra Natoma, eu olhei para uma foto em preto e branco do Natoma Bay, um pequeno porta-aviões dos Estados Unidos que lutou no Pacífico na Segunda Guerra Mundial. André entrou no quarto e eu mostrei para ela. Estávamos rígidos, congelados, com o cabelo arrepiado. Minha esposa se perguntou sobre uma possível vida passada. Eu disse a ela: nunca na minha casa. Então aqui a gente já vê até um traço de aversão a esse tipo de fenômeno que ocorre nesses casos. E um ponto muito importante desse caso específico é que à medida que os pais iam fazendo essa investigação, eles foram deixando um lastro do passo a passo dessa investigação. Então, por exemplo, aqui a gente pode ver nesse slide a página que ele achou sobre o Natoma. Inclusive, ele imprime essa página e começa a montar um arquivo sobre o caso. Não sei, quem tiver no celular seguramente não vai conseguir ver, mas quem tiver no computador vai ver que no canto inferior direito a gente vê a data em que foi impressa essa página, em 27 de agosto de 2000, isso quando ele ainda tinha 2 anos de idade. Aqui eu trago, então, uma foto do Natoma Bay, para que todos conheçam. Então, era um porta-aviões que, de fato, existiu aí na Segunda Guerra Mundial. Muito bem. Aí, continuaram a investigação, o pai perguntando: mas como é que é o seu nome? Como é que é o seu nome? Aí ele sempre falava James. Então, ficava aquela coisa, sem saber. E numa ocasião, o James falou: olha, meu nome anterior, o James falou de um nome, simplesmente citou um nome, Jack Larson. Aí o pai, bom, então o nome dele nessa vida, essa outra personalidade, era Jack Larson. E ficou aquela situação, né? Quero acreditar, não quero acreditar, eu preciso investigar, preciso saber o que está acontecendo com o meu filho.
E aí, então, o pai resolveu visitar o site dessa American Battle Monuments Commission e começou a entrar num fórum. Isso tem tudo documentado, não vou mostrar aqui para não ser cansativo, mas isso ele deixa tudo isso muito bem documentado. E ele, então, entra em contato com um ex-combatente desse Natoma Bay, chamado Léo Piat. E esse conhecia um Jack Larsen, que eles tinham voado junto no esquadrão VC-81 em Iwo Jima, que era uma ilha ali no sul do Pacífico, que tem até um filme, Cartas de Iwo Jima, que foi utilizado como base japonesa, que os americanos tomaram depois durante a Segunda Guerra Mundial. Bom, como é que evolui o James em relação à questão comportamental? Ele começa a desenhar repetitivamente aviões caindo, e isso com 3 anos de idade. Ele sempre assinava James 3. E ele alegava que ele era o terceiro James, por isso que ele assinava James 3. Ele também desenvolveu uma outra forma de jogo patológico, em que ele sentava num banco, que ele tinha um carro velho, dentro do closet, e falava que ele era o avião dele, ele sempre tinha que sair de lá, porque tinha sido ejetado e tudo mais. Aqui estão as fotos aí dos desenhos que ele fazia de forma repetitiva, assinando James 3, como vocês podem perceber, o avião sempre caindo. A gente tem que concordar que são desenhos incomuns, com muita violência, muito vermelho, né, para uma criança de 3 anos de idade. Aqui é o cockpit dele. E, bom, o pai dele foi investigar, então, esse Jack Larsen, descobriu que ele estava vivo, então não poderia ser esse Jack Larsen, a personalidade anterior. E aí, em 2002, ele resolve ir para o tudo ou nada. Ele foi numa reunião. Olha só o que o pai não faz para tentar elucidar o que estava acontecendo com o filho. Ele foi numa reunião de ex-combatentes do Natoma Bay. Lá ele descobre, então, que o Jack Larsen estava vivo. E é dado para ele uma lista com todos os 21 pessoas que combateram no Natoma Bay e que morreram na Segunda Guerra Mundial. E aí ele estudou caso a caso, e ele descobriu que o único que tinha falecido por um acidente, ter sido atingido por japoneses, obedecendo os detalhes que o James Leininger era um piloto americano cujo nome era James Houston Jr. Ele teve acesso, durante essa investigação, a relatórios confidenciais de acesso, antes dele estar nesse métier, de acesso impossível a ele, ou muito difícil para ele, inclusive com essas informações todas citadas aí. E essa é a foto do James Houston Jr. Muito interessante também que ele tinha, o James Leininger, ele tinha 3 bonequinhos do Comandos em Ação. Ele deu o nome de Billy, outro de Leon e outro de Walter. E os pais acharam interessante, porque não eram nomes comuns a ele. E ele perguntava, por que vocês deu esse nome para esses bonecos? E o James falava que eram os amigos dele que reconheceram ele quando ele chegou no céu. E aí, vendo esses relatórios, o pai não se questiona se seria uma referência a 3 colegas do Natoma Bay que faleceram em 44, o Billy Piller, o Leo Connor e o Walter Devlin. E era curioso também, outro detalhe, que um dos bonecos tinha cabelo castanho, loiro e ruivo, e eles batiam cada um com essas personalidades. Foram, então, chegando à conclusão que, de fato, era um caso de reencarnação, sugestivo de reencarnação. Eles contactaram a família do James Houston. Infelizmente, só uma
só havia uma irmã viva, Anne Barrow. Eles encontraram com ela em 2004 e tiveram algumas conversas. E ela, inclusive, falou que ele foi capaz de lembrar alguns detalhes muito acurados sobre a personalidade anterior, como, por exemplo, a questão do alcoolismo do pai, a questão da mãe deles, da personalidade anterior, né? Da mãe dele ser pintora e ter feito um quadro de cada uma das crianças. Tem alguns detalhes que são realmente muito intrigantes, muito interessantes. E assim, só para finalizar esse caso, obviamente, como a maioria dos outros courts, com raras exceções, as memórias foram desvanecendo. Hoje ele não tem mais essas memórias, o James. Quem for no YouTube vai ver a entrevista dele já grande, poucos anos atrás. Mas é interessante que com 8 anos de idade também ele já praticamente não tinha mais essas memórias. Mas uma rede de TV japonesa levou ele, o pai e a mãe para aquele local onde o avião caiu ali próximo a Iwo Jima. E é muito interessante que eles vão de barco até o local. Isso tem no YouTube, quem quiser assistir. E o garoto está lá brincando, como uma criança de 8 anos, achando o máximo viajar de barco com os pais. E na hora que ele chega no local, ali naquela região, ele desaba num choro assim, muito profundo. Então, é realmente algo emocionante, assim, porque essa é uma lei belíssima, que vem explicar para a gente muito das coisas que a gente não consegue compreender nessa existência. E Kardec trouxe isso para a gente, está inclusive estampado aí no seu túmulo: nascer, morrer, renascer ainda e progredir, tal é a lei. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. É um tema fascinante, como vocês puderam ver, é muito interessante. Eu queria só dar assim, 2 recados assim, finais. E todos esses casos são casos exceção à regra. Em geral, eles são oriundos de mortes traumáticas, de curto espaço entre reencarnação. Então, talvez não dê para fazer muitas extrapolações, sem entender esse aspecto importante. São exceções à regra. E no Brasil, a gente teve casos relatados pelo professor Hernani Guimarães. Ele publicou 2 monografias, muito das publicações dele, né, quando ele funda o Instituto Brasileiro de Pesquisas Biofísicas, se eu não me engano o nome é esse, ele publicava em forma de monografias, então são profundamente detalhadas. Então ele publicou em 76 e 79 2 monografias, e depois ele publica um livro com 8 casos, chama Reencarnação no Brasil. Eu acho que caiu aqui. Será que caiu? Caiu não, Guilherme. Caiu não. Pode falar. Caiu não? Não. Tá, eu já concluí também. É só para dizer então que depois ele publica uma série de 8 casos sobre reencarnação no Brasil. São casos brasileiros e ele inclusive ajudou o Stevenson também no relato de 2 casos. Então ele é o grande nome do Brasil nesses estudos até o momento. Certo? Eu agradeço a atenção de todos. Eu fico à disposição aí para quem quiser fazer alguma pergunta, obviamente, dentro daquilo que a gente puder responder. O Hernani, né? Eu até comprei esse livro dele faz uns 20 anos atrás. É excelente, o professor Hernani nas pesquisas. Nós vimos aí, né? Eu tô sem a câmera aqui porque a minha câmera travou aqui, mas nós vimos quantas pesquisas, quantos trabalhos. Não dá para citar tudo em uma hora, né? O trabalho que o Guilherme fez aí são vários outros casos. Aqui no Brasil, a gente sabe que essas pesquisas elas são um pouco deixadas para trás, que é um perfil do país. A gente não tem uma cultura de pesquisar tudo. Eu mesmo tenho uma prima que quando era pequenininha, ela falava para a mãe, para minha tia, que não era a mãe dela, né? Que ela era uma outra pessoa. Isso é muito comum quando ocorre reencarnação precoce.
O que seria uma reencarnação precoce? Entre 15 e 25 anos. Então, ainda o psiquismo da pessoa, ela está muito recente no seu campo mental superficial. E aí ela tem esses insights de outra existência. Isso se completa até os 7 anos de idade. É muito interessante, porque quando Kardec pergunta para os espíritos, no Livro dos Espíritos, quando que completa a nossa reencarnação? Aí eles respondem, se completa com 7 anos de idade. Né? Então, com 7 anos de idade, que a criança começou a viver, na verdade. Né? A reencarnação dela está ali. Psicologicamente, os psicólogos sabem disso, que com 8 anos, que a criança, 7 para 8 anos, sabe que ela mesma pode morrer. Então, se vê que psicologicamente ela já tem, né, noção do que ela é ela mesma, né, do self dela. Então, esses trabalhos eu acho que vêm engrandecer muito. A gente sabe que a ciência vai desenvolver muito ainda. Muitas pessoas não acreditam por crença. Aqui nós estamos falando de ciência, de pesquisas, de trabalhos, né, de relatos clínicos, sem querer enganar ou burlar qualquer que seja. Então, eu acho esses trabalhos científicos fantásticos e eu acho que todos nós temos muito que aprender ainda mais. Se alguém queria agradecer a participação de todo mundo, nós estamos com mais de 30 pessoas na sala, estamos no Facebook aqui. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão que eu abro o microfone aqui. Levantar a Eu mão e queria vem só, lado, né? Tasto, Oi, pode falar. acabou cortando a apresentação, eu queria só mostrar para o pessoal, deixa eu ver se eu vou conseguir aqui, as próximas aulas do... Ah, eu, Tá saindo ainda? eu tenho aqui, ó. Quer ver? Deixa eu pôr aqui, ó. Não sei se Entrou aí? Entrou? ah, entrou, joga, para mostrar para o pessoal, Aqui, ó. para quem Essa é a quiser assistir as programação próximas. da Associação Médica Espírita aqui de Ribeirão Preto, das lives, agora com a quarentena aí, nós estamos aí na pandemia. Então, essa semana que vem nós vamos ter o Dr. Flávio Brown. O Flávio, ele é psiquiatra, ele é lá de Santos, ele é presidente da Sociedade Brasileira de Terapia de Vidas Passadas, ele é presidente da Sociedade Médica Espírita de Santos. E ele vai vir falar para nós terapia de vidas passadas, que tem muito a ver com a aula. Essa aula já foi de propósito, a gente coloca aqui os contextos da reencarnação e agora as vivências passadas que repercutem hoje. Né? Os nossos traumas, nossas ansiedades, nossas depressões, nossas angústias, tem tudo muito correlação com o passado aí. Na outra semana, vamos ter o Dr. Vicente, ele é infectologista, imunologista, ele vai falar sobre espiritualidade e imunidade. Excelente essa aula. Também ele é vice-palestrante lá da AME Goiânia. Depois nós vamos ter o Dr. Alejandro. O Alejandro, ele é lá de Osasco, né? E ele tem um ambulatório também de saúde mental em São Paulo. E ele vai vir falar para nós sobre depressão e suicídio, né? Que está muito hoje em dia. Os índices dessa pandemia agora também têm aumentado bastante na visão médica espírita. Temos o Dr. Décio Andoli, já escreveu, Décio, falei com ele hoje ainda, escreveu já vários livros, uma pessoa fantástica. O Décio é presidente da AME Mato Grosso do Sul, ele é vice-presidente da AME Internacional também. Vai vir falar sobre ética no início da vida aqui para nós. Depois nós temos o Dr. Lauren, de Uberlândia, falando sobre caminhos para a serenidade. E depois, Dr. Alberto Almeida também, falando sobre o presidente, ele é presidente da AME Pará, né? Vai falar sobre por trás da esquizofrenia. O que tem por trás? Os contextos espirituais e muitos outros processos psicológicos, obsessivos que existem, né? Por trás dessa doença. Dr. Gilson, que é o presidente da Associação Médica Espírita do Brasil, da AME Brasil, ele vai vir falar sobre o amor em tempo da pandemia. Então, assim, nós temos aí várias lives já agendadas, estamos agendando algumas outras. Eu acho que o objetivo é sempre o aprendizado. Essa aula, ela já está sendo gravada e vai ser colocada no site depois, ameribeirãopreto.org. Então, vai estar